Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Oi, André, tenho 28 anos e todo cara que eu fico acaba fugindo de mim, porque eu fico afobada para namorar e eles somem. Acabo me sentindo usada e gostaria de saber o que tenho que fazer para ter mais autoestima e confiança para não assustar as pessoas. Gente, isso aqui tá dentro do que eu falo diversas vezes aqui, que é, vocês lembram? Quando em vídeos, quando entra a questão de carência, e eu sempre cito o seguinte, eu digo assim, olha gente, às vezes a pessoa que está carente, ela nem percebe que está carente. A carência, por vezes, está emanando, está saindo pelos poros dela, mas ela não percebe. É igual aquela pessoa que está com fedozinho e ela própria não sente. Ela chega nos lugares e a pessoa fala, mas ela própria nem sente. Então, a pessoa carente, ela acaba entrando nessa afobação aqui. Essa carência pode estar vindo de baixa autoestima. Ela falou aqui, né? Olha, o que eu tenho que fazer para ter mais autoestima? Então, a carência pode ter como causa a baixa autoestima? Sim. E aí, então, essa baixa autoestima, ou seja, eu me vejo de uma maneira reduzida. A minha autoimagem não é adequada, não é equilibrada. Então o que acontece? Eu quero que o outro me valide. Como eu não tenho essa confiança em mim mesmo, essa segurança em mim mesmo, eu não tenho autoestima, a minha imagem é fragilizada, debilitada. Então, óbvio, eu preciso do outro para me validar. Ou, o meu amor próprio está todo fragilizado, quebrado. E aí eu quero, portanto, que o outro venha preencher isso. O outro parece que ele vem compensar isso. É como se eu tivesse manco e ele é a minha muleta. Aliás, se fosse só muleta, tava bom, né? Porque eu vejo que pessoas nessas condições, meu Deus, transforma o outro, não é só numa muleta, não. Transforma o outro no ar que eu respiro. Bom, a gente vê isso até em frases, né? Até em música. Você é o ar que eu respiro, porque, a minha vida sem você. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Então, transforma o outro, sabe, eu começo a girar ao redor da pessoa. A minha vida gira ao redor do outro. Bom, isso a gente fala quando a pessoa já começa a ficar com outra pessoa, começa a namorar. Eu giro ao redor da outra pessoa. Agora, quando eu não namoro, ou seja, quando eu tô nessa busca doida por esse... É como se eu estivesse no espaço e eu preciso desse ar, eu preciso desse oxigênio, então eu fico desesperado. Aí acontece isso aqui, né? Eles fogem de mim. E ainda que você tenha consciência disso, você tem consciência. Eu fico afobada para namorar e eles somem. Você tá vendo? Eu tô aqui. Sabe aqueles filmes de ficção científica no espaço que tá acabando oxigênio, a pessoa vai ficando desesperada? Então eu fico afobado e com isso eu agarro. Ou uma pessoa que está se afogando. Uma pessoa que está se afogando, caso ela acaba, se ela te vê, então se você estiver próximo a ela puxa você também. Aliás, eu vi um vídeo esses dias que foi sufocante, de um menininho que entrou na piscina, começou a afogar, o irmãozinho dele veio, vem pra cá, e estendeu a mãozinha. É óbvio que o outro puxou ele pra dentro da água. E os dois iriam se afogar se não fosse o pai que saiu para ver alguma coisa na lavanderia. E dá agonia na gente, porque o pai tá de costas pra piscina. Os dois lá, e o pai ali na lavanderia, de costas pra piscina, até que um anjo buzina no ouvido do pai, sabe? E aí ele olha assim e vê aquilo. Ai, credo, que sufoco. Já pensou, gente? Você já imaginou? Deus me livre, que tragédia. 2 filhos. Mas por quê? Porque eu tô tão desesperado que eu puxo você. Então, você tá vendo? A pessoa que tá
carente, ela tá tão desesperada que ela nem percebe que ela tá puxando o outro, ela cobra, ela já vai pra cima. E eu espanto a pessoa. E às vezes a pessoa nem percebe. Você ainda tá na vantagem que você percebeu isso, minha querida. Porque eu tô pra falar pra você que a maioria não percebe. Pelo contrário, a maioria acha que tá sendo o máximo ainda. Olha como eu me entrego, olha como eu me dedico, olha como... A pessoa coloca isso como se fosse mérito ainda. Mas, minha querida, o que eu tenho que fazer para ter mais autoestima? Olha, autoestima, gente, é algo complexo. Infelizmente, eu queria dizer que seria fácil. Eu queria muito fazer um vídeo com uma receita pronta sobre autoestima. É claro, a gente pode falar de maneira geral. Você pode fazer uma lista elencando as suas qualidades, porque por vezes eu tô tão acostumado a só olhar os meus defeitos. Eu sou o tipo de pessoa que quando elogiam, eu acho que o elogio não é pra mim. Parece que a pessoa tá falando por falar, mas se criticam, eu pego a crítica pra mim com facilidade. Mas isso são exercícios muito superficiais. Por quê? Porque tá falando de maneira geral. Então, parece até, sabe, papinho motivacional só para... Então fica uma coisa jogada. Não é produtivo. O que de fato vai fazer com que eu comece a mergulhar para eu mexer na questão da autoestima? Bom, você pode, questão do autoconhecimento, eu vou estudando sobre o autoconhecimento, vou entendendo, vou, aí fazendo as minhas análises, porque você conhece a sua própria história. Então você pega esses assuntos do autoconhecimento, você vê no nível teórico, e como eu conheço a minha história, eu vou aprofundando aquele assunto em mim. Agora, tá vendo? Para isso eu vou ter que ir fazendo o beabá sobre autoconhecimento. Por isso que o caminho mais eficaz é a terapia. Esse é o caminho mais eficaz. Por quê? Porque já tem um profissional que já sabe. Conforme você vai contando a história, ele já vai pegando a partir do conhecimento, ele já tem o conhecimento. Então, por exemplo, quando eu estou atendendo as pessoas, é assim. Eu vou digitando o que a pessoa vai falando. E às vezes dou uma pausa já para poder falar sobre aquilo ali com a pessoa. Porque a gente vai se aprofundando, a gente vai mergulhando, a gente vai, sabe, tirando camadas. Então, repito, eu queria muito que tivesse uma receita pronta que falasse, não, olha, minha querida, não. O que você tem que fazer para ter mais autoestima e confiança é isso aqui, ó. Tum, tum, tum. Elencar aí 10 pontos, tum, tum, tum. Ó, fez isso aqui, batata, você tem mais autoestima e mais confiança. Só que não é assim que a coisa funciona. Justamente porque nós estamos lidando com pessoas que têm as suas histórias. E são essas histórias que produziram essas coisas, que produziram a baixa autoestima. Então, como que eu trato a sua baixa autoestima? Conhecendo a sua história. Porque é a sua história que produziu isso. Quero vir aqui para atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que eu possa, de fato, entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site, www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.